Salve minha nação rubro-negra, aquele abraço para você conectado com o Panorama Rubro-Negro, panorama de todos os rubro-negros que torcem para o Esporte Clube Vitória. Neste vídeo eu vou fazer aqui um panorama sobre a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que foi encerrada neste domingo com 2 jogos realizados e o Vitória se manteve mais uma rodada na liderança da competição. Mas antes, eu peço a você que deixe o seu like neste vídeo e contribua, faça com que o YouTube distribua esse conteúdo com outros torcedores do Esporte Clube Vitória. Se você é novo por aqui, ainda não conhecia o Panorama Rubro-Negro, seja bem-vindo. Se inscreva, ative o sino para receber as notificações de novos conteúdos e compartilhe nos grupos de WhatsApp, de Facebook, onde quer que esteja você participando nas suas redes sociais e que possa alcançar outros torcedores do Esporte Clube Vitória. Valeu? Seja bem-vindo. Só para ressaltar, o Panorama Rubro-Negro está ao vivo todos os dias, às 7 horas da manhã, na primeira edição, de segunda a sexta. Às segundas e quartas, a segunda edição do programa é transmitida, as segundas edições, né, dos programas são exibidas na segunda-feira às 18 horas, na quarta-feira também às 18 horas e na sexta-feira às 20 horas, às 8 horas da noite, com transmissão também lá da Itapuã FM 97.5. Então a gente tem aí esse espaço para o torcedor rubro-negro e o forte do Panorama Rubro-Negro é justamente esse, dar espaço para o torcedor falar, para o torcedor desabafar, para o torcedor mandar aí a sua opinião a respeito do nosso colossal, do nosso Esporte Clube Vitória, beleza? Mas vamos lá pro vídeo, falar desta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, tá? Já vou trazer aqui a classificação para o torcedor. A classificação, o Vitória se manteve na liderança, né, com 22 pontos em 10 jogos realizados, 7 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 20 gols marcados, 6 gols sofridos, 14 é o saldo positivo do Vitória e 73,3%. Vitória pela 7ª rodada consecutiva na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, tá? É claro que os resultados não ajudaram tanto quanto da outra rodada, da última rodada, da 9ª rodada, e mesmo assim o Vitória se manteve na liderança com 2 pontos à frente dos outros colocados aí, o segundo, do terceiro e do quarto colocado. Vitória que tem 3 pontos acima do 5º colocado, que é o Mirassol, que tem 19. Então o Vitória dificilmente perde aí a liderança, caso empate, né? Caso o Vitória empate, o Vitória só perde a liderança se o Vila Nova golear o seu jogo, né? O Vila Nova tem que vencer aí por mais de 3 gols de diferença, e aí, em caso de empate no jogo contra o Tombense, o Vitória poderia perder a liderança para o Vila Nova. Mas o Novo Horizontino, por exemplo, teria que dar uma goleada acima de 4 gols, né? Para poder também ultrapassar o Vitória. Mesma coisa o Criciúma, teria que dar uma goleada para poder ultrapassar o Vitória, caso o Vitória empate, tá? E os outros times vençam. Mas vamos falar desta rodada, né? Desta rodada, o Vitória terminou em primeiro com 22, o Vila Nova com 20 é o segundo, o Novo Horizontino também com 20 é o terceiro, e o Criciúma fecha ali o G4 também com 20 pontos, na 4ª posição. O quinto é o Mirassol com 19, o detalhe lá pro Vila Nova que tem um jogo a menos, né? Um jogo contra o Esporte Clube do Recife. O Esporte Clube do Recife é o 6º colocado, que tem 2 jogos a menos, um com o Vila Nova e outro com o CRB. O Botafogo tem 17, também está na 7ª posição. O Ceará já está ali em 8º, com 16 pontos ganhos. O Atlético Goianiense caiu, o Atlético Goianiense que chegou está lá na 2ª posição, é o 9º colocado hoje com 16 pontos. O Juventude tem 15, melhorou bastante o Juventude, vem de uma sequência boa aí de vitória. Tá na 10ª posição. O Guarani já caiu, já está na 2ª parte da tabela. O Guarani, que chegou a ser líder nas 2 primeiras rodadas, já está com 15 pontos na 11ª posição. Aí vem o Sampaio Corrêa com 12 na 12ª. O Ituano tem 10 na 13ª. O Londrina, que deu mole, né, contra o Sport, estava vencendo, permitiu a virada do Sport. O Londrina está em 14º com 10. A Ponte Preta está em 15º também com 10. E a Chapecoense é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 9. Tá? O Vitória vai... o CRB vai enfrentar a equipe do Sport em um jogo a menos também, que tem aqui, ó. O CRB tem 9 pontos, está na 17ª posição ali com 8. Também com 8 o Avaí é o 18º, Tombense, adversário do Vitória, é o 19º.
com 6, e o ABC é o lanterna com 4 pontos na competição. A tabela da 10ª rodada, tá aqui a 11ª, mas vamos voltar aqui para a 10ª rodada. Tiveram esses jogos aqui, o Santa Cruz, lá no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, Tombense, adversário do Vitória, surpreendeu e empatou com o Botafogo por 0-0. Esse jogo foi na sexta-feira, tá? Tivemos 4 jogos na sexta-feira. Ceará e Chapecoense 2-0 lá em Fortaleza, no Castelão. No Heriberto Rios, em Criciúma. O Criciúma bateu o Atlético Goianiense por 3-0. O Vitória lá em Salvador, né? Aqui em Salvador, melhor dizendo, o Manuel Barradas venceu o Ituano por 3-0. E o Juventude, esse jogo já no sábado, né? O Juventude venceu o Avaí por 3-2 lá em Caxias, no Alfredo Jaconi. O Mirassol, lá no Maião, no José Maria de Campos Maia, lá em Mirassol, o Mirassol venceu a Ponte Preta, no clássico do interior paulista. 1-0. Lá no Frasqueirão, em Natal, o ABC tá mal demais, né? Perdeu para o Novo Horizontino. 1-0 foi o placar deste jogo. E o Vila Nova, que venceu o Sampaio Corrêa por 3-0. Esse também jogo no sábado, né? Lá no Oba, Onésio Brasileiro Alvarenga, lá em Goiânia. E o Vila Nova venceu o Sampaio Corrêa por 3-0. Os 2 jogos deste domingo, os visitantes venceram suas partidas. O Guarani perdeu em casa no Brinco de Ouro da Princesa para o CRB por 1-0. E o Londrina perdeu por 2-1 para o Sport lá no Estádio do Café. O Londrina, que estava vencendo essa partida por 1-0 e permitiu a virada do Sport no segundo tempo, tá? Na próxima rodada, 11ª rodada, teremos aí 5 jogos na terça-feira, dia 6. Ponte Preta e ABC de Natal, lá no Moisés Lucarelli, em Campinas, né? Chapecoense e Vila Nova, lá na Arena Condá, em Chapecó. Aí o torcedor do Vitória torcendo aí para a equipe da Chapecoense tirar pontos do Vila Nova. Tombense e Vitória, lá no Soares de Azevedo, em Muriaé. Atlético Goianiense e Ceará, lá no Antônio Ascioli, em Goiânia. E fechando os jogos da terça-feira, Botafogo de Ribeirão Preto e Ituano, clássico do interior paulista. Um empate aí seria uma beleza, né? E no domingo o quê, rapaz? Na quarta-feira teremos mais 4 jogos. Novo Horizontino e Guarani, outro clássico do interior paulista, lá no Jorge Biasi, em Novo Horizonte. Sport e Avaí na Ilha do Retiro, outro jogo para o torcedor do Vitória secar, né? O Novo Horizontino também. Sampaio Corrêa e Londrina, lá em São Luís do Maranhão. Esse jogo aí também não interfere muito, porque Sampaio e Londrina estão lá embaixo. CRB e Mirassol, lá no Rei Pelé. CRB, que vem de uma grande vitória fora de casa, surpreendeu, né, jogando fora de casa o Guarani, e agora vai enfrentar outro paulista, o Mirassol, só que no Rei Pelé. O torcedor do Vitória torcendo para a equipe do CRB, tá? E fechando a rodada na quarta-feira, na quinta-feira, no Heriberto Rios, Criciúma e Juventude. Um empate seria o melhor resultado, né? Já que o Juventude vem de uma sequência boa aí também na competição. Então, esse é o panorama aqui do Campeonato Brasileiro da Série B, tá? Nesta 10ª rodada. E agora vamos partir para a rodada de número 11. Vamos dar uma olhadinha aqui no ranking, né? Das torcidas. O Vitória já fez 4 jogos. Não está atualizado não, né? O Vitória já fez 5 jogos como mandante, né? Aqui tem 4. Acho que o Vitória já fez 5. O Vitória que tem uma média de 21.344 pagantes. Com relação a Tombense e Vitória, eles nunca se enfrentaram, né? Nunca se enfrentaram. E vai ser a primeira vez que os mineiros os mineiros do Tombense vão enfrentar o Vitória no Campeonato Brasileiro e também na história, né, desse confronto. Nunca se enfrentaram. O Tombense está ali como mandante, é o 17º, né? São 5 pontos conquistados em 5 jogos realizados. Uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, tá? O Vitória, por sua vez, é o segundo melhor visitante, só perde para o Novo Horizontino, que fez 6 jogos e marcou 13 pontos. O Vitória fez 10 e fez 10 pontos em 5 jogos, tá? 3 vitórias, um empate e uma derrota. Então o Vitória está ali
entre os melhores visitantes do Campeonato Brasileiro da Série B. Porém, os 2 últimos jogos do Vitória como visitante, o Vitória acabou não vencendo, né? O Avaí 1-1, perdeu ali no finalzinho do jogo, acabou dando mole, e perdeu também para a equipe do Mirassol, tá? São os 2 últimos jogos do Vitória fora de casa. Venceu o Ceará 2-0 no Castelão, venceu não foi no Castelão, né? Foi no Presidente Vargas, o Botafogo lá em Ribeirão Preto, e venceu o ABC de Natal lá no Frasqueirão. O Tombense, por sua vez, vem de 4 jogos sem vencer em casa. O último jogo foi 1-1 com a equipe do Guarani, tá? Perdeu para o Londrina 2-0, perdeu para o Avaí e empatou com o Atlético Goianiense. A última vitória foi diante do Ituano por 3-0 na 10ª. Na 10ª não, rapaz, aqui é a classificação, né, que o Ituano tá. Então tá aí, o Ituano, que é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Tá bom, gente? Tá aí, essas são as informações desta 10ª rodada. O Vitória se manteve aí na liderança. Vamos torcer para que a gente faça mais 3 pontos diante do Tombense e a gente consiga voltar para Salvador na liderança, porque domingo vai ter um jogo difícil contra o Criciúma, que também está ali na parte de cima da tabela. Valeu? Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos, um beijo no coração e até o próximo vídeo.